Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Rose de Freitas. O nosso tema, como ficam os direitos trabalhistas agora que essa proposta de reforma já foi aprovada na Câmara dos Deputados e já chegou aqui no Senado Federal. Afinal de contas, há perda de direitos, há uma atualização da lei, o que é que está acontecendo quando o assunto é reforma trabalhista? E é sobre isso que a gente conversa agora com a senadora. Eu já te aviso, antes de agradecer a sua presença, que nós duas aqui conversando sobre todos os itens possíveis de pauta para nós duas, nós já estamos aqui mais ou menos esquematizado, anotei que é para a senadora poder expressar tudo o que ela pensa a respeito desse projeto. É uma atualização, é uma perda de direitos? Como é que a senhora está vendo esse projeto chegando aqui na casa? Eu acho que é mais do que isso, é uma modernização. Né? Na verdade, uma lei com 70 anos de existência e as relações de trabalho se modificando todo dia, é evidente que outras profissões surgindo, né? Até regime de trabalho, a forma, né? tecnologicamente, de que essas profissões se acomodem dentro das empresas, precisava de uma reforma, sim. Bom, pontos polêmicos não faltam, né? Por exemplo, eu lembro quando a gente começou a conversar aqui, a primeira coisa que a senhora elencou foi a questão do trabalho intermitente. Esse é um dos pontos que está sendo discutidos, apoiados por uns, criticados por outros. Como é que a senhora vê essa questão do trabalho intermitente? Olha, o trabalho intermitente, a gente estava até mostrando para você aqui, o trabalhador vai receber horas de serviço, vai receber a proporcionalidade de todos os seus direitos, não mexe com direito nenhum deles, é muito importante. Férias, fundo de garantia, previdência, 13º. O trabalho intermitente carecia da formalização dele, quer dizer, da regulamentação. Então, a gente tem que destacar que são direitos que não serão alterados de maneira nenhuma. Então, eu acho que isso foi um ganho. Eu considero um ganho na reforma. É evidente que eu quero ressaltar também que a reforma entrou hoje no Senado, né? Isso. Hoje, O que a gente acompanhou até agora foi a discussão que veio da Câmara. Veio da Câmara, votado, e agora nós vamos começar a debater na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, eu vou me reservar o direito de fazer uma análise preliminar do que saiu de lá, para que a gente possa aqui fazer uma análise profunda, para que a gente possa oferecer emendas para melhorar o texto, que eu acho que é o caso. Então, por exemplo, na verdade, o que a gente está vendo aqui é um movimento também de se regulamentar questões que até agora, às vezes, ficam na base do jeitinho. Por exemplo, uma coisa muito comum quando você tem, por exemplo, hoje em dia um empregado doméstico que quer ir embora. Isso me aconteceu recentemente. O que ela me propôs? Paga a multa como se você tivesse me demitido, eu tenho acesso ao FGTS e depois eu te devolvo a multa. Quer dizer, toda hora com essa legislação, parece que a gente também fica meio convidado a dar umas escorregadinhas, né? Hoje, por exemplo, o que está previsto é que o cara que se demite, ele vai ter acesso a 80% do FGTS, não é isso? Então, eu sempre aconselho assim, vocês... A lei, pois é. Às vezes também você pode ajudar uma pessoa que precisa, eu não sei qual a situação. Esclarecendo, eu não fiz o jeitinho, hein, gente? Eu só fui convidada, viu, senadora? É importante que cumpra legalmente, porque você vai infringir uma lei, ainda que seja para beneficiar, é sempre uma inflação. E se você quer que as coisas aconteçam dentro de um padrão de qualidade de relações, é bom que ela seja respeitada lado a lado. Você tem que ter uma lei que você possa seguir, né? Exatamente. Então, por exemplo, regulamentar o trabalho intermitente é uma forma também de criar parâmetros, né? Para não ficar aquela pessoa, coisa... Por exemplo, tem um restaurante, a pessoa diz assim, eu só preciso de você na sexta e no sábado, por tantas horas. E a pessoa fazia aquele contrato de trabalho ali, como se fosse uma coisa temporária e tal. Agora, existindo a sustentação de um direito, ele, sobre essas horas trabalhadas, ele vai receber tudo que o outro trabalhador recebe. Proporcional de férias, de 13º. 13º e tudo mais. E uma coisa importante a gente ressaltar é o seguinte, é a prevalência absoluta dos acordos, dos entendimentos. Isso que eu ia falar agora. Esses acordos coletivos, que as pessoas falam, agora pode tudo. Mais ou menos, não pode tudo. O acordo coletivo prevê que nós duas, você é minha patroa,
eu sou sua funcionária, que a gente possa fazer um acordo de qual a modalidade do nosso trabalho, respeitado, absolutamente respeitado todos os direitos trabalhistas. Você não pode infligir nenhum deles. Ou seja, o limite da nossa negociação aqui entre nós duas em vai cima de ser... pontos específicos que podem ser abordados por essa relação. Aí, por exemplo, assim, como a senhora estava citando para mim antes da gravação, ó, em vez de eu trabalhar 8 horas, eu vou reduzir meu horário de almoço e aí eu saio mais cedo, não enfrento o trânsito, pego uma condução. Isso né? é uma coisa que você pode acordar. Por exemplo, se você vai trabalhar 6 horas, que hora você entra, quando chega, trabalha 8 horas, chega na hora do almoço, como você vai sair 6 horas de trabalho, você, em vez de fazer 2 horas, vai ficar 2 horas parado, depois fazer 2 horas embora, quer dizer, meio-dia, você ficaria até as 2, depois você, das 2 às 4. Você faz meia hora de almoço, o entendimento de vocês, e depois você trabalha de meio-dia e meia às 2 horas que você precisa, vai embora mais cedo, para que você tenha liberdade de cuidar da sua vida pessoal. E mesmo o assim, trabalhador brasileiro não é. tem direito a nada. Haja visto o problema da mobilidade urbana, que é de péssima qualidade, no país inteiro. Verdade. Aí você tem outra jornada de trabalho, que é o ponto de ônibus. Não é isso? Então você precisa... Qual o tempo que sobra? Tem alguns estados, por exemplo, no meu estado não se abre shopping no final de semana, não abre supermercado no domingo. Então, qual o tempo que sobra para você, se você trabalhar até sábado? Não tem tempo. Então, você tem que ter a oportunidade de escolher o seu trabalho, o tempo do seu trabalho, em entendimento com você, com o seu patrão, com o seu chefe, não é isso? Na sua empresa, e ter remuneração acertada com todos os direitos que você tem garantido pela lei trabalhista. Esse é o que se chama por aí, que a gente ouve falar, é o acordado sobre o legislado. Quer dizer, um acordo entre as partes vale se sobrepondo à lei, desde que respeite os limites, que não haja perda de direito. Cumpra todas as obrigações trabalhistas. Pois é. Se você quer participar do lucro da empresa, quer ter participação, aí você vai se entender sobre esse acordo, essa é uma outra coisa. Mas isso não adentra de maneira nenhuma em 13º, salário, repouso semanal, remuneração, trabalho noturno, periculosidade, isso nada tudo disso. Ficou. Tudo que a lei garante ao trabalhador, todos os seus direitos, permanece. Permanece. Inalterado. Então, essa coisa da divisão das férias é outra coisa que a gente ouve falar que pode ser uma ameaça. Afinal de contas... Isso era informal, né? Na verdade, isso já acontecia. Pois é, melhor estar regulamentado. O acordo coletivo também. O acordo coletivo, o acordo de patrão e empregado já acontecia. Só que a lei não estava acompanhando isso para que a pessoa dissesse, pode ser. Não, ele não bateu o ponto naquela hora, como ele não batia nos outros dias. Mas ele tinha se entendido com o patrão. Hoje, esse acordo vai prevalecer e você vai bater o ponto, feito o acordo entre vocês dois, de acordo com aquilo que você obteve nessa conciliação com o seu chefe. Agora, vamos falar sobre uma outra coisa. Vamos. Que é importante lembrar. Ninguém tem que fazer, quando alguém chegar com uma proposta, o empresário chegar, eu quero fazer um acordo com você. Eu quero reduzir seu tempo de trabalho, quero reduzir seu salário. Respeita a lei. Respeita a lei. Você não pode permitir que nada, não, eu vou fazer, porque senão eu vou perder meu emprego. Não pode, não pode. Aí você não pode não aceitar e declarar que foi feita a proposta se você não aceitou. Tá certo? E aí esse amparo para que não haja na... imposição, Entendi. Principalmente numa situação como essa que nós estamos vivendo, desculpem, de desemprego em cerca de 14 milhões de desempregados, você, de repente, o patrão te faz uma proposta e você não aceita, você se sentir ameaçado, aquilo te prejudica e você, portanto, acaba com um consentimento indevido. Não deve fazer, de jeito nenhum. E nessa hora a gente procura amparo onde? Na Delegacia Regional do Trabalho? Com certeza. Fica registrado a sua negativa, você faça, e negativa, porque isso não me atende, porque eu não posso fazer isso está fora dos meus direitos. Então, todo acordo de negociação tem que obedecer os critérios dos direitos que você já tem garantido.
Pronto, a gente encerra com esse importante alerta da senadora e agradecendo sua presença aqui no nosso programa. A gente agradece a sua atenção Posso também. acrescentar que o Senado está apenas começando a discussão. Se Verdade. alguém quiser oferecer sugestão, por favor, já tem o portal do Senado, pode mandar suas mensagens para que a gente possa analisar como emendas, inclusive, ao projeto de lei. Então a gente termina com um alerta e com esse importante convite para que você participe. Está sendo discutido uma matéria importante que afeta a todos nós, né, senadora? A gente agradece a sua presença, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.